pai velho. Esperou 25 anos. Abraão, ele gerou um filho por causa de precipitação. Gerou um filho por causa de precipitação. Esse filho, ele coloca o nome de Ismael. Esse filho é um filho dele com uma escrava. Preste atenção porque você vai entender o poço. E depois disso, nasce Isaac. Nasce o filho da promessa. Vamos para a Bíblia, só que eu vou mostrar um negócio interessante para você. Mesmo que nasça de Abraão, do patriarca, nasce um filho da promessa, mas nasce um filho da escrava. Veja bem, Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, do 21 ao 28. Olha que coisa interessante sobre essa mensagem. Coloque aqui, meu querido Felipe, para toda a igreja acompanhar. Olha só o que o Novo Testamento, que Paulo fala sobre essa história. Vamos lá. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei. Continua. Porque está escrito que Abraão teve um da escrava e outro da livre. Continua. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. O que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Continue. Ora, esta é Agar, Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Continue. Mas a Jerusalém, que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Paulo depois diz que é Jerusalém. Agora, porque está escrito, alegra-te estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Está falando que os descendentes de Ismael serão muito mais que os descendentes de Isaac, mas quem tem a promessa é Isaac, quem tem a bênção é esse que eu vou pregar hoje. Sabe quem são os descendentes do filho da escrava? São os muçulmanos, os ismaelitas. São os muçulmanos, e eles são mais do que os judeus. Aí olha o que continua dizendo, preste atenção. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa. Como? Isaac, nós estamos debaixo da bênção que Isaac estava, que Jesus renovou a aliança com a igreja, estamos debaixo da bênção, e agora termina. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Nós somos gerados pelo Espírito. O que eu quero pregar para essa igreja hoje? Até o novo convertido vai entender. Eu começo a pregar sobre alguém que em Deus foi gerado. Eu começo a pregar que ele tem a promessa de Deus. Portanto, os dois cresceram juntos, não muita diferença de idade. E houve contenda, porque a mulher de Abraão ficou com ciúme. Se você quer entender ela, coloca então a amante do seu marido e o filho da amante do seu marido dentro da sua casa e conviva com todo mundo lá. Para você entender o que ela passou. Pega lá a ex-mulher do seu marido, coloca dentro da sua casa. E os filhos que o teu marido tem com ela, coloca e conviva todo mundo junto. Aí você vai entender como que foi essa situação. Então houve um racha. Deus mandou mas só que Deus falou o seguinte, olhe para mim. Abraão, pegue o menino, filho da escrava, e dê terra para ele, abençoe ele também. Sabe por que Deus falou isso? Porque se Deus não abençoou o filho da escrava, ele jamais ia permitir que Abraão crescesse, porque ele não tinha nada. Deus falou então, dê ao filho da escrava e dê também a Isaac. E deu a herança para Isaac, a promessa para Isaac, e deu também para filho da escrava. E aí começa a história. Quem era Isaac? Isaac era um jovem que viu a glória do eterno. Ele viu Deus falar com o pai dele. Sabe por quê? Quando ele faz a oração de Gênesis 25, ele fala assim, o Deus do meu pai. Hoje a grande crise que há no Brasil e na igreja brasileira é essa. Porque nós estamos criando filhos sem conhecer a um Deus verdadeiro. Isaac viu o pai dele o pegar no colo e o levar para o monte, porque o Senhor estava pedindo um sacrifício a Isaac, a Abraão.
e levando o sacrifício, quando ele chegou lá em cima, Deus falou assim: não, já entendi a sua fidelidade. E Isaac viu tudo isso. Isaac viu que o Criador de todas as coisas era com o pai dele. Eu estava contando aqui, não sei se foi semana passada, que um menino dobrou os joelhos e falou assim: quando eu crescer, Senhor, eu quero ser igual ao meu pai. E o pai por trás dizia assim: Senhor, não ouve a oração dele não, Senhor. Não ouve a oração dele não. Porque só eu sei, só o Senhor sabe quem eu sou de verdade. Nós estamos vivendo uma crise de identidade que não se consegue reapresentar, não se consegue passar. Tem que entrar um evangelista na minha casa para falar de Jesus para meus filhos. Tem que entrar gente na minha família para salvar meus irmãos. Porque eles não veem Deus em nós. Eles não veem Deus. Tem gente que fica implorando: pastor, vai na minha casa, pastor. Vai na minha casa, irmão tal, fulano de tal. Vai na minha casa, ele fala na minha casa. Abraão foi criado em uma casa onde Deus falava com o pai dele. E ele viu Deus se manifestar ao pai dele. Então, havia fé no coração de Isaac. Olhe para mim, por favor. Por favor. Você está com a sua Bíblia aí aberta em Gênesis capítulo 26? Então vamos para a Bíblia. O que eu quero pregar? Gênesis capítulo 26. Versículo 7, eu quero que toda a igreja leia comigo. Por favor. Acharam? Felipe já colocou, Felipe? Então vamos ler aqui. Vamos lá, toda a igreja. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher. Para que ventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Aqui, nesse exato momento, Isaac já era um homem maduro. Isaac casou com uma menina chamada Rebeca, uma menina que era lá de Gerar. Rebeca, segundo a Bíblia, era sanguínea, diferentemente de Isaac, que era pacato. Rebeca era o avesso desse filho da promessa aqui, desse homem tranquilo. O pai dele era um homem de contendas, de brigas, de avanço, de conquistas. Isaac era um conservador. É cada pessoa no seu lugar, cada pessoa na sua individualidade, no seu ministério, no seu chamado. Isaac era a coluna do meio. E para que vocês entendam isso, Isaac então, Abraão foi de Canaã a Gerar. Abraão era um viajante. Isaac não, andava no seu estado de um lugar para o outro, peregrinando de um lugar para o outro apenas. Não era um homem de uma vida regalada, era um homem simples. Aí que começa a história. Ele começou a mentir, e a mentira que esse homem gerou, porque ele ficou com medo dos pagãos, achando que eles poderiam matá-lo e roubar sua mulher, que era linda. Rebeca era linda. Aí ele lança uma mentira e diz que a sua mulher é sua irmã. A partir daí, inaugura o tempo de angústia na vida desse homem. Segura a mão da pessoa que está do seu lado, segura como se fosse falar com ela e diga para ela: todo pecado é uma inauguração de uma aprovação. Todo pecado gera angústia, minha gente. Todo pecado gera dor. Bota uma coisa na sua cabeça: todo pecado gera uma dor. Esse pecado, o pecado de viver e conviver na mentira, nós não sabemos há quanto tempo ele conviveu. Nós não sabemos há quanto tempo ele viveu no pecado. Porém, esse pecado fez com que ele saísse. E dali vai para o Egito, do Egito vai para lá e vai para Gerar, até que ele chega aqui em Gerar, como está escrito no versículo 6. E chegando em Gerar, olhe para mim, ele e a sua família. Olhe, escute o que eu vou lhe dizer. Ele tem a promessa, ele tem a bênção. Ele tem a bênção. Eu tive a oportunidade de viajar com um jovem que estava desviado. E esse jovem disse com todas as letras: eu sei que até quando eu estou desviado, tudo que está acontecendo na minha vida é porque eu tenho a bênção. Isso ninguém pode impedir. Isso ninguém pode colocar limites na bênção de ninguém.
Agora, sobre salvação, uma outra história. Ele tem a bênção, e a bênção não pode ser negociada. Eu disse uma vez para o meu irmão prosperava. O meu irmão, tudo que botava a mão dava certo. E eu sempre dizia para ele: você tem a bênção, não perca a sua bênção. A bênção, que é a promessa que está envolvida sobre algo que Deus falou, que Deus fez com Abraão, porque Abraão prosperou no deserto, fez com Israel, que prosperou no deserto, faz com a igreja. Quem tem a bênção? Isaac aqui negocia a bênção. Olha o que acontece. Chegando nessa terra, os poços do pai dele, de Abraão, estavam todos tapados. E quando os poços foram tapados, ele foi tentar reabrir os poços. E ao tentar reabrir o primeiro poço, ele inaugurou uma época de contenda na vida dele. E essas contendas geraram muita dor, muita tristeza, muita angústia. E vamos para a Bíblia, porque eu não quero falar nada de mim mesmo. Coloque aí, Felipe, ou você confira na sua Bíblia. O primeiro poço está escrito no versículo 20, quando dizia assim: e os pastores de Gerar porfiaram contra os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Primeira coisa, para encerrarmos essa mensagem, dentro de todo esse conteúdo, mesmo que você seja filho de Deus, mesmo que você seja servo do Senhor Jesus, mesmo que você seja salvo, mesmo que você seja consagrado ou não, mesmo que você seja membro de uma igreja, fervoroso do ministério ou não, isto não impede que você sofra. Isso não impede que você sofra ataques, lutas, aflições, tempos de angústias. O primeiro tempo que eu quero que você entenda: todo pecado inaugura uma época de provação. Se isso é uma verdade, andemos toda a igreja em santidade, andemos em verdade, varremos da nossa vida toda a imundície. Ponto número 1. Ponto número 2, mesmo que você ande em santidade, mesmo que você esteja íntegro na presença de Deus, isto não impede que você também sofra. Isso não impede que você sofra lutas na sua área financeira, espiritual, em todas as áreas da sua vida. Isto não é impedido, e não há nenhuma promessa na Bíblia dizendo que Deus nos livrará das dores dessa vida. Não há nenhuma promessa na Bíblia. Então você sofre, você está sofrendo, você está lutando. Retire disso tudo os ensinamentos possíveis que há nele. Você perdeu alguém querido, você fechou uma empresa, você faliu ministerialmente, o que aconteceu com a sua vida? Retire todos os ensinamentos. Mas uma coisa eu quero lhe ensinar nesta noite: o primeiro poço foi impedido de ser aberto. A contenda dos pastores, a porfia dos pastores, impediram Isaac de avançar, impediram Isaac de continuar com aquele poço. Os seus poços foram entulhados. A segunda coisa, ele então parte para uma outra área, ele continua, ele avança. Sabe qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? E isso eu falo porque eu sou homem: desistir. Vou parar de ir à igreja, vou parar de adorar, vou parar de evangelizar, vou parar de ofertar, eu vou parar de buscar, vou parar. Desistir é o melhor caminho quando você está sofrendo. Desistir é a primeira palavra que é soprada no seu ouvido quando você não consegue prosperar em alguma coisa. Desistir é quando um projeto seu não dá certo, você é criticado, as pessoas não se integram ao que você está querendo. Desistir é mais fácil. O primeiro poço está entulhado. Olhe para mim, tem 3 pessoas agora aqui. A primeira, que estão dentro dessa mensagem, estão em casa ou estão aqui, são os entulhadores de poços. É a primeira. É aquela pessoa que não consegue viver se não for atrapalhando o outro. São os entulhadores de poços. São aqueles que Paulo disse na sua carta, quando escreveu para o filho Timóteo: numa grande casa há muitos vasos, só que uns são para a honra e outros são para a desonra. Existem pessoas que na sua vida podem estar por um momento sendo uma desonra, um vaso de perturbação, um entulhador de poços. Deus não vai usar o Jornal Nacional para te perseguir. Deus não vai usar alguém lá em São Paulo para colocar uma pedra dentro de um telex. Como é que é o nome? Cadê Gesso? Telex? Sedex. E vai escrever uma carta assim: eu vou te dar uma pedrada. E vem pelo Sedex de São Paulo. Obrigado. Não.
Pedrada que dói, irmão. Fala para ele assim: pedrada dói de perto. Está com medo de falar? Fala para ele: pedrada dói perto. Mas isso não significa que quem está entulhando teu poço é alguém que está indo para o inferno, não. É alguém que Deus está usando para entulhar teu poço. Deus está usando, ou você entende a doutrina do sofrimento na vida cristã, ou você vai ser sempre aquele crente bobo, aquele crente imaturo, aquele crente que não avança, sempre um bobão na fé. A doutrina do sofrimento faz parte da santificação da sua alma. A doutrina do sofrimento faz parte dos avisos e do cuidado de Deus. Então diga, por favor: sofrer é necessário. Eu sei que só 3 iam falar, ninguém gosta dessa palavra. Quer ver o que você gosta? Prosperar, que é bom, não é, amém, irmãos? É isso que você gosta de ouvir. Você gosta de falar assim: olha a chave aí, ó. Segura aí, ó. Vem para Jesus agora e amanhã tem um carro importado. É essas coisas que vocês gostam. Sofrer faz parte. Você vai ter que sofrer pela causa de Cristo. Paulo falou assim à igreja de Gálatas: eu sinto dores de parto, porque eu estou formando Cristo em vocês. Sofrer faz parte. Chorar faz parte. Ser perseguido faz parte. Não era esse poço, não era esse. Então tem que ter entulhadores no negócio, tem que ter ferramentas de Deus, tem que ter perseguição, tem que ter, para que vocês um dia possam orar aquela oração que Paulo escreveu a Coríntios no capítulo 13 e no versículo 10. Porque quando eu era menino, dissertava como um menino. Agora eu passei a ser um homem, e passei a falar e a dissertar como um homem. Como uma vez Silmar teve na nossa igreja, que lá em Provérbios 31 diz que o espremer do nariz produz sangue, o espremer do leite produz manteiga, o espremer do carvão produz diamante, mas o espremer do menino produz um homem. Tem que chorar. Está chorando, meu filho? Fechou a porta da empresa, a namoradinha foi embora, está chateado, o casamento está em crise, está ruim, está sem dinheiro. Tem que passar. São essas coisas que mostram o quanto você é fraco, são essas coisas que mostram o quanto você é pequeno. Eu estava aqui na quinta-feira, quando cheguei, chegou a conta de luz da igreja. A conta de luz da igreja, quando eu abri, quando me falaram, aí eu peguei R$9.000. Irmãos, essa cabeça aqui, irmãos, passou em 1 minuto 700 milhões de pensamentos contra a Ampla. Se Jesus voltasse naquela hora, eu estava perdido no inferno em chamas. Em 1 minuto veio tudo de ruim. Meu Deus do céu, o sangue de Satanás, você está dentro desse lugar, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, uma dor invadiu meu coração, uma dor no meu coração. Aí corri para a Ampla. Cheguei na Ampla, olha, irmão, cheguei na Ampla crente, irmão. Cheguei na Ampla crente igual Saul era crente, irmão. Cheguei crente, irmão. Cheguei carne pura. Aí cheguei na Ampla, sentei e bufei. Oh, meu Deus, como é difícil ser crente, meu Deus. A menina: o senhor está nervoso? Você nem imagina, minha filha. Eu estou calmo, consegui me controlar. Nunca ninguém vai me ver pregar hipocrisia, dizer que eu sou santo. Irmão, eu luto como qualquer um que está sentado aqui para ser crente, irmão. Eu luto todos os dias, mas mesmo diante de todas essas lutas, eu cheguei lá e consegui, abracei, pedi desculpa por ter chegado um pouco tenso. Irmãos, cheguei aqui de noite, passei mal, irmãos, na quinta-feira. Minha pressão foi a 20, fui parar na UPA, hospital. Sabe o que eu aprendi com isso? Eu aprendi como eu sou fraco, irmãos. Eu fui entender como eu dependo de Deus, irmãos. Uma notícia ruim abalou minha pressão, irmãos. Eu fui perceber como eu preciso estar na dependência do Espírito Santo. Eu fui perceber que em 1 minuto fora de Deus eu sou zero, sou nada. Eu fui perceber que se a graça de Deus não estiver em mim, irmãos, eu não sirvo para nada. Então o sofrimento te mostra isso, mostra quem você é. O sofrimento te leva para Deus, o sofrimento te leva para o altar. O maior profeta da nação de Israel foi gerado na dor, igreja, que foi o profeta Samuel. Foi gerado num ventre de uma mulher que chorava, porque era perseguida, porque era criticada. Foi gerado na dor.
Já tem uma boa notícia aqui. Se tem alguém que sofre como eu estou sofrendo, se tem alguém aqui que está na luta como eu estou, glória a Deus, alguma coisa está sendo gerada em Deus nessa situação. Continue dando glória a Cristo nisso, continua sendo crente, sendo fiel. Continua amando, não deixe se perder, não se perca. Vem aí, agora tem uma segunda categoria nessa mensagem, que são os entulhados. Eita, meu Deus do céu, neste mundo de Deus, tem muito profeta atrofiado, vendido, sentado. Tem muita gente que parou, paralisado, jogaram terra em você. São os entulhados. São aqueles que decidiram não avançar. São aqueles que servem a sofrimento, não servem a Deus, servem a bonança, não servem a Deus. Eu não quero que a minha vida seja tocada por lutas, e por causa disso eu abro mão do meu ministério, eu abro mão do meu crescimento, eu abro mão da minha vida. São pessoas que foram entulhadas. Irmãos, eu vou encontrar muitos por aí. Se você encontrar todos os afastados do Evangelho, você não vai achar nenhum. Se você achar um, se está me ouvindo em casa hoje, eu quero te encontrar, que chegue assim: eu saí da igreja porque eu quis, eu saí porque eu queria curtir o mundo, eu saí porque eu queria mesmo. Você não acha um. Todos eles falam assim, ó, foi uma palavra, o pastor fez isso comigo, o pastor não me visitou, o evangelista não me procurou, a irmã fez isso, minha mulher. Sempre teve alguém que entulhou a vida dele. Então tem um monte de entulhados aqui. Mas enquanto tiver poço entulhado, vai ter sempre um gordinho, vai ter sempre um líder de célula, vai ter sempre um pastor, um evangelista com pá, para tirar os entulhos da sua vida. Mas que você vai voltar ao ministério, você vai. Mas que você vai voltar à vontade de Deus, vai. Quem está com pá na mão aí para tirar entulho dessa gente aí? Pega a tua pá, vamos arrancar entulho, gente. Você vai voltar, Deus tem um propósito com você. Em nome de Jesus. Eu quero ser aquele. Você não vai ser aquele não, irmão. Deus não trabalha com coisa velha. Deus não faz duas coisas. Deus não é flashback. Minha tia Rosa está em casa vendo agora. Todo culto ela vê. Tia Rosa está em casa. Todo domingo, irmãos, era certo. Todo domingo, quando eu acordava de manhã, a minha tia tinha uma vitrola, morava do lado da minha casa. Aí ela botava as músicas dela de antigamente. Fernando Mendes. Aquela menina em sua cadeira de roda. Eu sei de cor, irmão. A minha tia amava flashback. Eu quero dizer uma coisa para você: você não vai voltar a ser o que era. Tira isso da sua cabeça. Não vai. Deus não trabalha com flashback. Tem uma música nova a ser tocada. Tem uma música nova. Deus tem algo novo. Esquece, eu tenho que voltar. Eu vou voltar, aquela que me voltar, irmãos. Eu tenho que voltar lá, não tem que voltar, tem que começar novo agora. É só colocar seu coração à disposição. Vem me queima, vem me encha. E depois que o Senhor me queimar, me encher, o Senhor tem um novo propósito na minha vida. Esse poço vai ser desentulhado em nome de Jesus. Diga a pessoa que está do seu lado: eu vou pegar a minha pá agora e vou desentulhar você. Você pode levantar suas mãos para glorificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu prefiro até um crente que dá trabalho. Eu prefiro um crente que dá trabalho. Mas pior é um crente que não trabalha. Esse é o pior que tem. Esse, nada tá, cadê ele? Não sei. Não está em nada. Não faz nada, não gera ninguém. Nunca ganhou ninguém, nunca orou por ninguém, nada, nem oferta entrega, nada. Eu prefiro um que dê trabalho, um que dê raiva na gente. Pelo menos esse faz a gente orar. Pelo menos esse revela quanto a gente é fraco, quando somos fracos. Pior é aquele que não faz nada, está entulhado, entulho. Mas pode pegar a história dele. Um dia ele fez. Pega a história dele, um dia ele fez. Um dia ele foi um homem de oração. Um dia foi líder de célula. Um dia foi um homem presente na casa do Senhor, foi um ganhador de alma. Como que está hoje? Entulhado. Tem algum crente entulhado aí? Levante a mão para me ver. Acho que sim. Tem um ali. Vai levantar. Que prazer te ver aqui, irmão Álvaro Neves. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tem mais um aqui. Olha só como é que vão aparecer. São os entulhos que estão saindo, irmão. Aí já está podendo aparecer as mãos.
Quem deseja ser desentulhado nessa noite e se apresentar como mais um que Deus possa usar, levante as suas mãos, por favor. Eu quero. Vai vir o terceiro agora aí. Aleluia. Olha a terceira categoria. Por favor. Coloque aí, Filipe. Versículo 27. Olha quem um crente desentulhado, o que ele gera. Olha o que ele gera. Uma pessoa que está em Deus, que está na presença de Deus. Tem oração? Estou dentro. Tem evangelismo? Estou dentro. Tem jejum? Estou dentro. Tem congresso? Estou dentro. Tem ensino da palavra? Estou dentro. Estou dentro. É madrugada? Estou dentro. O que é que precisa de mim? Eu estou dentro. Nunca arruma desculpa. É esse crente aqui, ó. Abre aí a Bíblia aí. Coloca aí, meu filho. Gênesis 26, 27. Esse crente